O Tanjiro só se tornou um caçador de Onis para transformar a sua irmã de volta em humana, e ele passou por muita coisa para conseguir fazer isso. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar como a Nezuko voltou a ser humana. No começo do anime, a Nezuko se transformou em Oni, e o Tanjiro só virou um caçador para tentar curar a sua irmã. Teve que lutar contra Onis fortes, quase morreu várias vezes, se machucou muito, teve até vezes que ele ficou desacordado por muito tempo. E isso tudo só para salvar a sua irmã. E quando o Tanjiro encontra o Muzan pela primeira vez na cidade, o Muzan transforma uma pessoa que estava passando em Oni. E enquanto alguns policiais tentam tirar o Tanjiro de cima do Oni, a Tamayo viu ele e usou a sua técnica de sangue para tirar ele e o Oni dali. Então eles foram para a sua mansão. A Tamayo explicou para ele que ela era uma Oni médica e que ela já estava estudando o sangue dos Onis por algum tempo. Então o Tanjiro pergunta pra ela se tem alguma maneira de transformar os Onis de volta em humanos, e ela responde que pode sim existir uma cura para os Onis. Mas ela explica que naquele momento ela não iria conseguir fazer a cura, porque ela precisa pesquisar o sangue do Muzan e também fazer vários experimentos para conseguir desenvolver a cura dos Onis. Então ela fala que o Tanjiro precisa fazer duas coisas para que ela consiga criar o remédio. A primeira coisa é que ele deixasse ela estudar o sangue da sua irmã, já que ela é um Oni bem diferente. Ela não precisa de carne humana para sobreviver. E a outra coisa que ela vai precisar é o sangue dos Onis mais fortes de todos, daqueles em que o sangue do Muzan está mais forte, os 12 luas. Ela explica que vai ser muito perigoso, mas é claro que o Tanjiro iria aceitar, senão não tem Demon Slayer. E assim, ele deixa uma amostra do sangue da Nezuko e sai colhendo o sangue de todos os Onis que ele encontra. O primeiro Oni forte que ele encontrou foi o Kyogai. O Kyogai antigamente era um membro das 12 luas e ocupava o cargo de Lua Inferior 6, o mais fraco dos luas. E por ele ser muito fraco e ter parado de subir o seu poder, o Muzan expulsou o Kyogai dos 12 luas. Mas mesmo não sendo mais dos 12 Onis mais fortes do Muzan, o Kyogai ainda tinha mais sangue do Muzan do que os outros Onis. Então, enquanto o Tanjiro estava procurando por uma criança que tinha sido sequestrada, ele encontrou o Kyogai. E depois de matar ele, o Tanjiro colheu uma amostra do seu sangue. Nesse momento, o gato da Tamayo apareceu para pegar a amostra de sangue e levar para Tamayo estudar. E depois disso, o Tanjiro com o Zenitsu e o Inosuke foram para a mansão da borboleta. Enquanto eles estavam treinando na mansão das borboletas, o Uzui entra e tenta sequestrar duas garotas para ajudar ele na sua missão. Mas o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke não deixaram ele levar as garotas. Em vez disso, eles foram no lugar delas. No caminho, o Uzui fala que eles vão investigar o desaparecimento das suas esposas no distrito do entretenimento. Para isso, ele explica que cada um deles será enviado a um dos 3 bordéis, para tentar obter informações de onde está as suas esposas. Assim que eles chegam no distrito, o Uzui disfarça eles de meninas e deixa eles em cada casa para começar a investigação. Enquanto o Tanjiro estava investigando, ele encontra uma mulher suspeita, a Daki. Então ele segue ela e vê ela atacando uma outra menina da casa. E quando o Tanjiro olha no seu olho, ele vê o símbolo de 6 superior. Imediatamente, ele já começa a lutar com ela junto com o Uzui, até que do nada sai um outro Oni de dentro dela, o Gyutaro. Os dois juntos ocupam a posição de Lua Superior 6. Então depois de muita luta, eles conseguiram derrotar a Daki e o Gyutaro, e o Tanjiro colheu a amostra dos seus sangues e mandou para Tamayo. Depois disso, se passou um tempo, e o Tanjiro foi na Ilha dos Ferreiros para fazerem outra espada para ele, porque como sempre, ele quebrou a sua espada de novo, e o Haganezuka, que é o ferreiro que forja as espadas do Tanjiro, não quis mais fazer espadas para ele. Quando ele estava na Ilha dos Ferreiros, ele encontrou o Hantengo, que é o Lua Superior 4. Então ele, junto com a Nezuko e os outros caçadores, começaram a lutar contra o Hantengo. O poder do Hantengo é se dividir em 6 clones diferentes, cada um com os seus poderes. E para matar ele, tem que cortar a cabeça do verdadeiro Hantengo. O Tanjiro ficou perseguindo o verdadeiro Hantengo por toda a luta, até que ele conseguiu cortar a sua cabeça. Mas aquele ainda não era o verdadeiro. O verdadeiro estava dentro do coração daquele clone. E conforme eles lutavam, começou a amanhecer e o sol apareceu. Nesse momento, o Tanjiro correu e pulou em cima da Nezuko, para fazer sombra e não deixar o sol pegar nela. E com isso, o Hantengo começou a fugir. Então o Tanjiro tinha que escolher, deixar a sua irmã e matar o Hantengo, ou salvar a sua irmã e deixar o Hantengo fugir. Então a Nezuko empurra ele de cima dela para ele ir matar o Hantengo, e ela começa a ser queimada pelo sol.
O Tanjiro atacou o Hantengo sem nem olhar para trás e matou ele. Só aí que ele percebeu que a sua irmã tinha ficado no sol e foi correndo ver como ela estava. A Nezuko, mesmo estando no sol, não sofreu nada. Ela começou a queimar no início, mas logo ela se adaptou ao sol. Mais tarde, a Tamayo escreveu sobre o seu progresso para o Tanjiro em uma carta. Ela ficou espantada com as amostras de sangue da Nezuko, que passaram por múltiplas mutações, e sempre estava mudando. Isso levou a Tamayo a achar que o motivo pela qual a Nezuko ainda não tinha recuperado a sua inteligência é porque ela estava priorizando desenvolver uma resistência ao sol, já que as suas células estavam mudando a todo momento. A única coisa que a Nezuko precisava para ficar imune ao sol era sair no sol e deixar o seu corpo se adaptar. Então a Tamayo foi convidada pelo Kagaya a ajudar os caçadores de Onis a matar o Muzan de uma vez por todas. Ela aceitou a oferta e foi apresentada para Shinobu, já que a Shinobu é especialista em drogas e venenos. No começo tinha pouca confiança entre as duas, com a Tamayo com medo de confiar em um caçador, especialmente um Hashira, e também a Shinobu que tinha um preconceito por ela ser um Oni. No entanto, conforme elas foram trabalhando juntas, elas foram ficando amigas e confiando mais uma na outra. E as duas, usando as amostras de sangue do Kyogai, da Daki, do Gyutaro e da Nezuko que o Tanjiro deu para elas, conseguiram criar um antídoto para a transformação de Oni. Ela testou em um Oni que o Muzan transformou e a cura funcionou. Então ela mandou o remédio para Nezuko, e a Nezuko tomou o remédio da Tamayo. Depois que ela tomou o remédio, ela começou a passar muito mal. Por causa disso, levaram ela para a casa dos Sakon Urokodaki, para ela ficar descansando, e ela ficou desacordada lá por bastante tempo. E enquanto o Tanjiro estava lutando contra o Muzan, a Nezuko sente algo e se levanta. Enquanto o Urokodaki pergunta para ela o que está acontecendo, ela sai correndo para a floresta, sentindo que o Tanjiro iria morrer. O Urokodaki ainda persegue a Nezuko, mas ela era rápida demais para ele. Ela ainda era um Oni. Então, ela salta de um penhasco e sai correndo pela floresta. Conforme a Nezuko corre em direção à cidade, ela começa a passar por várias mudanças. O seu olho direito volta a ser o mesmo de quando ela era humana, e o seu cabelo voltou a ser totalmente preto. A Nezuko se lembra do Muzan massacrando a sua família, e fica furiosa. Ela então se lembra de como o Tanjiro a carregou pela neve, em pânico e desesperado, tentando salvar a sua vida. Ela se lembra de cada aliado e amigo que fez ao longo do caminho, e de cada momento que ela compartilhou com eles, incluindo o Sanemi esfaqueando ela. Conforme a sua transformação em humano continua, as suas mãos agora se tornaram humanas. Ela visualiza o Tanjiro estendendo a mão para ela e a sua promessa de protegê-la, enquanto ela se torna totalmente humana mais uma vez. E galera, se você chegou até aqui, deixe o seu like para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim. E também se inscreva e ative o sininho porque assim você não vai perder nenhum vídeo novo do canal. Assista os vídeos que estão passando pela tela que vocês vão se surpreender. Valeu por assistir e te vejo no próximo vídeo. Fui!